Fala, gente, tudo bom? Olha eu aqui novamente para cumprir a promessa que nós firmamos alguns dias atrás, onde eu combinei com vocês que ia falar um pouco sobre alguns fatores que podem influenciar diretamente na tua qualidade de vida, na tua saúde, sendo traduzido em dor, tá? Então hoje eu quero deixar bem claro que nós temos como base alguns pilares principais que podem influenciar de forma negativa ou de forma positiva a saúde, desde que eles estejam dentro do seu próprio equilíbrio, né? Então, esses principais pilares que nós podemos destacar são a amplitude de movimento, ou seja, a capacidade que o seu corpo tem em realizar determinada função, sem nenhum tipo de bloqueio articular, sem nenhum tipo de restrição em algum grupo muscular que precise ser recrutado para realizar uma determinada função. A tua capacidade de inteligência emocional, a forma como você lida com os problemas diários, a forma como você consegue ultrapassar todos esses percalços que acontecem no seu dia a dia, ou até mesmo alguma coisa que te remete a um passado doloroso, que faz com que você ainda tenha todo esse tipo de memória negativa presa dentro de você, que fazem com que também o teu corpo reaja de uma forma negativa. Podemos destacar de uma forma muito intensa a questão da má oclusão dentária. A má oclusão dentária também é um fator primordial. Já sabemos que um problema com uma má oclusão ortodôntica, ela é responsável por várias disfunções na região do corpo, podendo afetar determinados grupos musculares que, com o passar do tempo, torna-se uma questão crônica, e essa cronicidade é traduzida em dor, em alterações posturais e desequilíbrios. Tá? E outro fator bastante comum no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, que também tem uma correlação direta com o fator dor, é a questão da nutrição, dos teus hábitos alimentares, né? Sabemos que os hábitos alimentares, eles podem causar tanto um benefício quanto um malefício ao nosso corpo. E o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele tem a capacidade de se adaptar de acordo com as circunstâncias às quais ele é submetido. Então, a partir do momento que eu tenho um desequilíbrio em qualquer um desses patamares, que eu tenho um desequilíbrio em qualquer um desses fatores, o meu corpo ele vai se adaptar a isso, né? Basta saber se o estímulo que foi dado por essa desordem, seja de qualquer um desses pilares, é suficiente para causar um transtorno que possa ser traduzido em dor pelo meu corpo. Ou seja, dificilmente eu vou ter um único fator responsável por um sintoma ou por uma disfunção. Normalmente, na maioria das vezes, nós temos um conjunto de fatores e que apenas um desses fatores ele está um pouco acima do nível, ele está um pouco além daquilo que o meu corpo ele pode suportar naquele momento. Então aí, a partir desse ponto que nós temos uma avaliação extremamente minuciosa, temos uma avaliação completa e eficaz, para que ao final nós possamos identificar qual a real disfunção e qual o real patamar que precisa ser equilibrado, para que esse corpo ele possa reagir de uma melhor forma e que possa se adaptar de uma forma muito mais fiel e uma forma muito menos dolorosa a qualquer circunstância que seja adversa a ele, né? Então a importância não está naquilo que você faz ou que você deixa de fazer, e sim a capacidade que o seu corpo tem de se adaptar às atividades às quais ele vai ser submetido, certo? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da alimentação, né? Sabendo, como falei anteriormente, que o corpo é muito inteligente e que ele se adapta a determinadas circunstâncias, a nossa região abdominal, a nossa cavidade, a nossa parede abdominal, ela também se adapta a isso, podendo variar a sua pressão interna, onde nós vamos considerar uma pressão positiva quando essa região abdominal ela se apresentar um pouco mais expansiva, e uma pressão negativa, ou seja, uma diminuição da pressão, quando eu tenho uma restrição dessa parede abdominal. Uma diminuição da sua pressão vai gerar uma diminuição da sua capacidade de elasticidade, tá? Então, esses fatores eles podem ser provenientes principalmente de dois caminhos. Ou por uma alteração interna na nossa parede abdominal, na nossa região abdominal, podendo ser uma questão visceral,
né? Podendo ser uma questão sistêmica, tá? Ou até mesmo um procedimento cirúrgico ou qualquer coisa do tipo, como também pode estar ligado a maus hábitos alimentares, né? Alimentos que podem levar a um aumento da pressão abdominal podem ser responsáveis por uma disfunção no corpo, porque o meu corpo ele não vai ter capacidade de se adaptar àquela circunstância que está sendo encontrada naquele momento. Ou seja, esse volume aumenta e esse volume ele pode diminuir. E o meu corpo ele tem que estar pronto e tem que estar preparado com toda a mobilidade suficiente para que ele possa se reorganizar independente da pressão que está sendo encontrada naquele momento. Então, por isso que nós, na nossa prática clínica, identificamos muitas vezes que o paciente ele está diante de uma pressão maior ou uma pressão menor, ou uma pressão positiva ou uma pressão negativa, se assim você preferir. Então, a partir do momento que na nossa avaliação nós detectamos isso, nós buscamos orientar o paciente em relação ao procedimento que ele deve ser submetido. Muitas vezes nós podemos ajudar esse paciente, e nós podemos ajudar. Como? Aliviando as tensões e favorecendo uma maior mobilidade naquele tecido muscular, naquela região, deixando o corpo com a liberdade maior para se adaptar. Porém, o que é percebido quando nós identificamos isso e que as nossas técnicas elas não surtem um efeito como elas deveriam surtir, o êxito não é aquele que nós esperamos, nós conseguimos identificar que aquele fator é primordial para que nossas técnicas elas surtam efeito. É a partir daí que nós orientamos esse paciente a procurar um profissional especializado, no caso, um nutricionista. Então, nós buscamos parcerias, que não sei se eu posso chamar de parcerias, mas nós buscamos interligar e nós buscamos trazer para a saúde desse paciente a importância de várias áreas. Na maioria das vezes, ou quase sempre, os pacientes que vêm nos procurar, nós na fisioterapia, eles têm uma queixa álgica, né? Só que essa queixa álgica, muitas vezes, é a pontinha do iceberg, como nós falamos no nosso primeiro vídeo, né? Então, essa dor, ela é um local de sobrecarga, é um ponto de apoio e uma forma do corpo ele tá me transmitindo que alguma coisa está errada. Porém, o local do nosso tratamento não necessariamente tem que ser aquele local doloroso. Eu preciso investigar todos os outros fatores, todos os outros pilares que podem influenciar para que aquela compensação exista. E aí é importante os hábitos alimentares serem também observados e serem investigados. Nós, enquanto fisioterapeutas, não temos a competência em determinar o que o paciente deve comer, o que o paciente deve deixar de comer, o que é bom, o que é ruim em relação aos hábitos alimentares dele. Mas nós podemos identificar um aumento ou uma diminuição dessa pressão abdominal. E a partir daí, nós teremos nossas próprias técnicas e podemos orientar o paciente a um profissional especializado. Seja um profissional clínico, se nós detectarmos que pode ser alguma alteração em algum órgão, dependendo também da anamnese e de todo o histórico apresentado pelo paciente, como simplesmente essas dores podem ser causadas por um mau hábito alimentar. Por exemplo, alimentos que tenham, os pacientes que têm dificuldades no seu metabolismo, têm um metabolismo um pouco acelerado e ingerem alimentos que possam aumentar essa pressão, alimentos que possam causar um processo inflamatório, eles vão gerar um aumento na pressão abdominal, né? E isso, consequentemente, o meu corpo ele vai precisar se adaptar a isso. E se eu não tenho a elasticidade, se eu não tenho a flexibilidade suficiente para isso, isso vai ser traduzido em dor. E essa dor, na maioria das vezes, ela é repercutida na região da coluna, na região posterior do corpo. Na região posterior do corpo, desculpa. Mas também pode ser transmitida no quadril, pode ser traduzida no ombro, pode ser traduzida no joelho. E é esse sintoma que o paciente vai chegar para me procurar, para nos procurar, nós fisioterapeutas, tá? Então, a importância de uma avaliação precisa, de uma avaliação eficaz e que favoreça o entendimento do que está acontecendo com o paciente, ela é primordial. E a nossa avaliação, ela consegue identificar isso. E a partir do momento que nós avaliamos essa questão abdominal, essa expansão ou essa retração, ou esse aumento
ou diminuição da pressão abdominal, nós buscamos a ajuda do profissional adequado, né? Que no caso, na maioria das vezes, é o nutricionista que nos auxilia nesses problemas articulares também. Então, na nossa avaliação, nós conseguimos identificar que pilar é esse que está sendo afetado, que pilar está sendo mais acometido e onde a gente precisa dar um equilíbrio maior. E assim, as nossas técnicas elas conseguem surtir um efeito muito mais eficaz, muito mais rápido, favorecendo não só o alívio do sintoma ou até mesmo a eliminação do sintoma, como, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para nossos pacientes e nossos clientes. Tá bom, gente? Então, fica aí a dica em relação a essa questão abdominal, esse aumento de volume, tá? Não quer dizer que são pacientes que estão acima ou abaixo do peso, isso não tem muita relevância, e sim a capacidade que o seu corpo tem de reagir àquela adaptação. Tá? Não quer dizer que o paciente, porque é um pouquinho mais gordinho, porque o paciente é um pouquinho mais magrinho, ele deva procurar um profissional especializado para isso, por uma questão apenas de massa corpórea, e sim uma questão metabólica, e sim também o auxílio da fisioterapia na capacidade de expansão e de mobilidade de todo o seu tecido em relação às adaptações do seu corpo. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês tenham aproveitado, certo? E eu convido a você que quer saber um pouco mais a entrar em contato. O endereço, o telefone do consultório, ele vai estar aqui embaixo do vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo ou aqui em cima, agora eu já não lembro mais onde é que ele vai ficar. Mas uma coisa é certa, eu vou deixar o contato. Se você quiser saber um pouco mais, deixa aqui teu comentário, dá aqui tua opinião, sem dúvida nenhuma vai ser de grande valia, de grande proveito, para que a gente possa estar trocando uma ideia, tá? Se você quer deixar o seu comentário, eu te agradeço, ok? E se você quer saber um pouco mais, se você quer saber como é essa avaliação, se você quer ser submetido a essa avaliação, eu estou aqui te esperando. Entre em contato, marca a sua avaliação que eu vou ter o maior prazer em te atender, ok? Então, um grande abraço, fica ligado que nos próximos vídeos eu vou estar dando dica e vou estar falando um pouco mais sobre outros patamares, ok? Vou falar um pouquinho sobre a questão da oclusão, vou falar um pouquinho sobre a questão do plano articular, do bloqueio articular, tá bom? Então, acompanha e aí a gente se vê e a gente vai se comunicando. Então, um abraço, até mais.